Olá, eu sou o professor Charles Assunção e nesse vídeo eu gostaria de falar sobre compressores de lóbulos, de palhetas e compressores centrífugos. Os compressores rotativos de palheta, como podemos perceber, eles têm esse nome naturalmente porque eles são constituídos por algumas palhetas. E essas palhetas são os elementos que fazem a vedação entre o compressor e a carcaça e a câmara entre essas palhetas. Então, vejamos só. Aqui nós temos a região de sucção, o fluido vai entrar aqui e ele vai ser compreendido entre a carcaça, o rotor e duas palhetas subsequentes. E à medida que o rotor gira, e vejam que o rotor, o eixo de giro do rotor é excêntrico em relação ao eixo do furo da carcaça, à medida que ele faz esse movimento, o espaço disponível para o fluido vai sendo reduzido. E esse espaço aqui, então, a gente está chamando de câmara de compressão. Esse espaço compreendido entre duas palhetas subsequentes. Então, esse rotor ele vai girar de forma cujo o centro, o eixo de giro, está excêntrico ao eixo geométrico da carcaça, fazendo esse efeito então de aumento do volume e depois de redução desse volume. E nesse movimento de redução de volume, então, a gente tem um compressor de deslocamento positivo que aumenta a pressão do fluido. É interessante perceber que essas palhetas elas são móveis, elas têm um espaço aqui, e nesse espaço normalmente nós temos molas, exatamente para que sempre haja um contato bem próximo aqui entre a palheta e a carcaça para que haja uma vedação adequada. Então, à medida que o rotor vai girando e ele vai se aproximando aqui da carcaça, essa palheta vai sendo recolhida para essa câmarazinha aqui. Nós temos uma imagem de um conjunto rotativo. Vejam que o rotor ele é longo, é um cilindro, parece um rolo, e aqui as palhetas, e nesse espaço aqui a gente tem um dispositivo de mola para absorver e empurrar novamente a palheta contra a carcaça do cilindro. E aqui a gente tem um detalhe desse contato. Então aqui é o contato da carcaça, daquele corpo cilíndrico. Aqui a palheta ela vai ter esse movimento. E percebam que aqui ela não vai encostar, mas aqui a gente tem uma fina camada de óleo que vai ajudar na lubrificação, no resfriamento e na redução de atrito e também na vedação, para que o fluido de uma câmara de compressão não seja direcionado para outra câmara de compressão. Vantagens desse tipo de compressor: tem um fluxo contínuo, não é intermitente como os compressores alternativos, um baixo peso e volume, são compressores bastante compactos e de construção muito robusta, ausência de vibrações, ela tem até pelo fato de ser um fluxo contínuo, não tem grandes oscilações de esforços, são movimentos rotativos bastante suaves, e a partida sem carga, isso porque a pressão ela vai ser aumentada a partir do momento que a velocidade vai sendo aumentada. Então, por mais que a sucção vai ocorrendo ali, mas a carga efetivamente ela vai acontecer depois que a partida já se deu. E isso é bastante importante, especialmente em termos de proteção do motor de acionamento, uma vez que as máquinas elétricas aí sofrem bastante, os motores especialmente sofrem bastante com a corrente de partida. Desvantagens é a assimetria do esforço sobre o rotor, exatamente pelo fato dele estar excêntrico ali e ter uma diferença de pressão entre no perímetro do rotor. Uma das partes, uma região de sucção vai estar com baixa pressão, a sucção de descarga vai estar com alta pressão. O atrito entre as palhetas e o cilindro, por mais que haja aquele filme tem que ser mantido, mas é um ponto de atenção. E fugas de fluido, exatamente se houver uma falha, especialmente se houver falha nessa vedação do contato das palhetas com o lubrificante, pode haver fuga ali, o que pode reduzir bastante a eficiência, tanto volumétrica quanto até mesmo comprometer a pressão de saída. O próximo compressor é do tipo de lóbulo.
ele tem esse nome exatamente porque ele é constituído por esses lóbulos, dois lóbulos rotativos também. Aqui a gente tem uma imagem aqui do processo de compressão. Então, em uma dessas câmaras, em um desses lados aqui vai ocorrer a admissão de fluido. Esses lóbulos vão girar, cada um num sentido, um horário e o outro anti-horário. E à medida que eles giram, eles vão admitindo mais fluido. E ora um está fazendo a vedação e o outro está completamente aberto. Então vejam que aqui nesse momento esse lado inferior está admitindo, esse lado aqui já vai começar a compressão, esse aqui já está descarregando, e aqui é o ponto intermediário, e aqui se inverteu. Esse lado está admitindo, esse aqui vai começar a compressão, e esse aqui já está descarregando. E finalmente voltamos aqui à etapa anterior a essa, em que esse aqui já vai começar a fechar para chegar nesse ponto aqui, está descarregando no final da compressão, esse aqui está o início da compressão. Então é uma produção também relativamente constante e bem suave. Semelhante ao anterior, é um compressor também de bastante robustez. Construtivamente ele é relativamente simples, ausência de válvulas, o que facilita bastante também, baixo índice de manutenção, até pela sua própria rigidez e simplicidade construtiva, e fácil recuperação das superfícies desgastadas. A desvantagem é que ele apresenta um nível de ruído elevado, então dependendo da aplicação isso pode de fato ser um problema grande. E finalmente, falar um pouquinho dos compressores centrífugos. Eles, como eu já disse em vídeos anteriores, o princípio de funcionamento se assemelha muito aos de bombas centrífugas ou os de ventiladores centrífugos, e na verdade o que vai diferenciar é exatamente em relação aos ventiladores é o nível de pressão. Então aqui a gente vai ter aqui a gente tem um corte, aqui a gente tem um rotor, então o fluido vai entrar aqui, o rotor vai acelerar esse fluido, vai transferir energia em forma de energia cinética, e depois essa energia vai ser transformada em energia de pressão à medida que ele é direcionado para a voluta, porque a área de escoamento vai aumentar, então aquela energia cinética vira energia de pressão. É aqui só mostrando uma vista de frente aqui desse rotor. A semelhança das bombas centrífugas e dos ventiladores, a gente também tem uma curva de desempenho bastante parecida, por isso que eu trouxe aqui para chamar a atenção. Só que aqui, ao invés de nós termos a carga, nós vamos ter a relação entre as pressões de descarga e de aspiração. Aqui a vazão, a semelhança das curvas das bombas centrífugas. Aqui nós temos as rotações, então para cada rotação aqui. E aqui são as curvas de eficiência. É importante ressaltar que a semelhança dos ventiladores, existe uma região aqui que deve ser evitada, para que um fenômeno que se chama surging, que é uma oscilação, uma pulsação da pressão, não ocorra. Isso pode gerar bastante dano, bastante problema ao equipamento e ao processo. Então essa linha aqui está delimitando a região de operação, então se deve trabalhar em baixas vazões com esse tipo de equipamento centrífugo, pelo fluido ser compressivo, a semelhança dos ventiladores. E cada linha dessa aqui, como eu já disse, é uma rotação. Por meio dessa curva aqui a gente é capaz de verificar o desempenho do soprador ou do compressor centrífugo, assim também chamado. E para finalizar, as vantagens: menor custo de manutenção, maior eficiência para a taxa de compressão por estágio inferior a 2, então para baixas compressões ele tem uma maior eficiência, a maior relação capacidade-espaço ocupado, ele está mais direcionado ali na faixa de grandes volumes e pressões não tão elevadas, e capacidade de operar a altas rotações. Isso é bastante importante, porque se um mecanismo de atuação for uma turbina, por exemplo, uma turbina a gás ou turbina a vapor, a gente pode usar esse tipo de equipamento sem grandes problemas. Eu particularmente trabalhei com equipamento que a rotação nominal era de 10.000 RPM, então era uma rotação bastante elevada e era um compressor que trabalhava sem problema, baixíssimo índice de manutenção de fato. Desvantagem: limitação da taxa de compressão,
o que é vantagem de um é desvantagem no outro, né? Então, se ele trabalha para grandes vazões, tem limitação na taxa de compressão, sensível às propriedades do fluido, isso é bastante importante. Então, se a temperatura ambiente muda muito, ele tem uma resposta, ele é mais sensível do que outros tipos de compressores, e o custo de aquisição bastante elevado, uma vez que a sua construção não é tão simples assim. O impelidor, o rotor ali muitas vezes é de alumínio e com perfis muito específicos, então de uma fabricação, uma usinagem, um requisito de acabamento superficial muito avançado, o que pode aumentar de forma significativa o seu custo de aquisição. Com esse slide, então, eu finalizo essa aula, que teve como objetivo dar informações básicas desses 3 tipos de compressores, uma vez que já falamos com um pouquinho mais de detalhe dos compressores alternativos e compressores do tipo parafuso. Eu espero que tenha ficado claro para você. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato. Eu agradeço a sua atenção e espero que você acompanhe os próximos vídeos. Obrigado e até lá!